Glória a Deus. Pode se sentar por um instante. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom adorar ao Senhor. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos ouve, que nos sustenta e que tem a salvação para as nossas vidas. Amém? Bom, como vocês sabem, né, o pastor Jeff está lá em Manaus, acho que dia 11 que ele volta. Enquanto isso, nós oramos pela vida dele, né, pela vida do trabalho que ele está fazendo lá na igreja de Manaus, pela vida do pastor Carlos, pela vida da pastora Esther, para que o Senhor se manifeste poderosamente lá. Amém? Põe a mão no seu coração mais uma vez. Senhor, continue falando conosco nesta manhã. Estamos com os nossos ouvidos, nossas mentes atentas àquilo que o Senhor ele tem para nós. Que estejamos, ó Pai, sensíveis à Tua voz nesta manhã. E que venha, ó Pai, se manifestar através da minha vida, Pai, conforme o Senhor anseia e deseja para nós, como igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Bem, nós ainda estamos falando sobre tempo de alargar a tenda. E abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 54, versículo 2, que é o nosso texto base para nós meditarmos. E nós ouvimos durante esses fins de semana ministrações, pregações, explicações, mas o Senhor ele tem mais um pouquinho para nos falar. Amém? E nesta manhã eu creio que o Senhor ele ainda tem algo a tratar em nossas vidas, a questão de alargar a nossa tenda, de romper, de prosseguir, de caminhar na direção do Senhor. Isaías 54, 2 e 3, ele diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades desoladas. Enquanto eu estava estudando, meditando esse versículo, toda vez o Senhor me levava para uma direção. Ele fala sobre fé. Toda vez que eu lia de novo, procurava outros versículos, me voltava de novo lá em Hebreus, fé. Por quê? Porque alargar a tenda, ampliar a tenda, não é fácil. E nós sabemos que só conseguimos fazer isso em questão quando nós usamos a nossa fé. Porque ela move dentro do nosso espírito e nos conduz nosso entendimento, conduz nossas vontades em agir conforme a vontade do Senhor, que é o que nós buscamos quando nós buscamos ao Senhor. Nós buscamos a vontade dEle, amém? Ou nós buscamos a nossa ainda? Não, a minha eu não quero mais não. Eu quero a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável e tranquila, né? E aí, quando o Senhor sempre me levava a fé, Ele me lembrou lá em Hebreus, todas aquelas ações que os homens de Deus fizeram, mas eles fizeram usando a fé. E para nós adorarmos ao Senhor, é necessário nós usarmos nossa fé. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós entramos pela fé. Quando nós levantamos, qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos fazer pela fé. A fé, ela é uma certeza de que algo vai acontecer. Não aconteceu ainda. É o que fala aqui, o profeta Isaías fala para o povo do Senhor. Ele fala, ó, amplia o lugar da tua tenda. Quer dizer que ainda não estava. Não tinha acontecido isso. Ele deu uma palavra de fé para aquele povo. E é essa palavra que o Senhor tem para nós esta manhã, uma palavra de fé, de fortalecimento. Ele fala assim, ó, amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças. Nós podemos impedir a obra do Senhor se nós não usarmos a nossa fé. A Bíblia fala que o Senhor, ele distribuiu fé para todos os corações. Ele deu uma porção. E Ele
nos deu essa responsabilidade de aumentar nossa fé. E nós, quando estamos ouvindo a palavra do Senhor, atento àquilo que Ele tem para nós, nós estamos aumentando nossa fé. Para quê? Para que a nossa vida espiritual ela seja fortalecida. A fé sem obras é o quê? É morta. Então não temos. Então precisa acontecer algo. E aí, nós vamos ver aqui algumas situações muito interessantes. Eu praticamente dessa vez não saí desses 2 versículos. Então a gente vai estudar cada palavra. Vai dar tempo, tá? Até meio-dia a gente termina. E aí, o que o Senhor ele me fez entender? A glória de Sião representa a restauração espiritual e física do povo de Deus, simbolizando a luz divina, justiça e a presença do Senhor, habitando entre os puros de coração. Mais que um local geográfico, Jerusalém, ou Monte Sião, refere-se à igreja triunfante, caracterizada pela santidade, o fim da dor e a habitação de Deus com os homens. Nós vemos que Deus, Ele nunca deixa o homem no sofrimento, aquele que busca Ele. Mesmo que às vezes tropece, mesmo que às vezes saia um pouquinho lá do caminho, mas o Senhor, Ele sempre tem uma palavra de fé, uma palavra de fortalecimento, né? Alguns falam positiva, mas a Bíblia não fala que a palavra de Deus é positiva, ela fala que ela é fé, ela é ação, ela é acontecimento, ela é novidade, ela é renovo. Então, assim, o Senhor, Ele sempre tem algo para o ser humano, aquele que busca Ele. E aqui, o que nós vemos? Sobre a palavra ampliar. Se você quiser ir seguindo aí na tua Bíblia esses 2 versículos, nós só vamos estudar em cima dele. Ampliar quer dizer aumentar, estender, desenvolver. Então, quando Isaías falava isso para o povo, eu acredito assim que é como se fosse hoje. Porque para nós aumentarmos, estendermos ou desenvolvermos algo não é fácil. Nós precisamos romper várias situações nas nossas vidas. E aqui nós vamos ver que o Senhor ele nos leva à questão do crescimento, de estender a nossa tenda, de ampliar a nossa tenda. E aqui nós levamos para o lado financeiro, mas espiritualmente aqui é o que o Senhor ele nos leva. Porque a Bíblia, ela é espiritual. O reino de Deus é espiritual. Então, toda vez que o Senhor ele nos dá uma palavra, primeiramente Ele trata do espiritual, do reino de Deus. Porque foi vamos dizer assim, a missão que Jesus ele veio fazer na terra, salvar o ser humano. Então, toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, pensa assim, em primeiro lugar, eu devo buscar o quê? O reino de Deus. Então, quando nós buscamos a Ele, as demais coisas o Senhor vai acrescentando. Então, o que Isaías falava para esse povo? Amplia. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não pode parar. Ele não, vamos dizer assim, não tem como ele ficar parado, congelado. Deus sempre tem um plano de salvação, independente para quem for. Mesmo que a gente olhe assim a situação e fale assim, não, essa situação aqui está impossível, irmã. A irmã não conhece, está difícil essa pessoa ser salva. E o Senhor vai e estende a mão para aquela pessoa e salva, e cura e liberta. Amém? Então, em primeiro lugar, o que a gente viu? Ampliar, aumentar, estender, desenvolver. E depois ele fala assim, o lugar da tua tenda significa aumentar a fé, visão e capacidade para receber bênçãos, superar limitações, acolher novas pessoas e fortalecer fundamentos, agindo com ousadia, oração e esforço. Quando o reino de Deus ele é expandido, nós precisamos romper essas dificuldades. Do quê? De novas pessoas. Lidar com o ser humano não é fácil, porque cada um tem um pensamento, cada um quer fazer de um jeito, mas nós temos aqui, o manual espiritual para as nossas vidas, para nós nos encaixarmos conforme a vontade do Senhor.
E quando ele fala assim, lugar da tenda, que significa aumentar nossa fé, a visão, a capacidade para receber bênçãos, superar limitações, na igreja, eu acredito que é o melhor lugar para nós rompermos as nossas limitações. Porque a gente lida diretamente com o ser humano. Assim como nós lidamos com vocês, vocês lidam e têm paciência conosco, diante das nossas limitações. Mas o que nos leva a entender que essa limitação precisa ser rompida? Por causa do reino de Deus. Nós buscamos o Senhor por causa do reino de Deus, que Ele seja expandido, conforme como o Senhor quer e não conforme eu quero. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, a não ser que a pessoa não queira. Ela não queira o Senhor. O Senhor, Ele não fala assim, eu vou abençoar fulano, mas ciclano não vou abençoar, a não ser que eu impeça. Lembra que nós lemos ali, não o impeça. Não impeça que a sua tenda seja expandida. Não deixe isso acontecer. Permita que o Espírito Santo mostre lá dentro do teu interior o que precisa romper dessas limitações. Quando nós buscamos o Senhor Ele vai nos mostrando o que nós precisamos romper. Às vezes é a timidez, a insegurança, a falta de perdão, a paciência. Aí nós temos tudo isso quando nós recebemos o Espírito Santo, que Ele vem com o fruto divino do Senhor sobre nossas vidas, como diz lá em Gálatas. Amém? E aí quando fala de lugar da tua tenda, ele fala sobre agindo com ousadia, oração e esforço. Precisamos orar, mas nós precisamos agir. Precisamos jejuar, mas nós precisamos agir. Nós precisamos andar na presença do Senhor. E andar na presença do Senhor nós só conseguimos com a presença do Espírito Santo em nós. Porque é Ele que nos dá essa ousadia. Se não for a obra poderosa do Espírito Santo em nós, nós vamos seguir como nós éramos. A velha criatura. Só que a Bíblia fala que nós somos nova criatura em Cristo. Não sou mais eu. O que eu ainda sinto, eu preciso parar de sentir. E sentir aquilo que o Senhor Ele tem para mim. Se eu penso algo que não é da vontade do Senhor, que não é o que o Senhor quer, eu preciso entender que eu preciso pensar conforme o Senhor quer que eu pense, que é a vontade dEle. Estendam-se, expandir. Expandir não é fácil, né? Quando você está no serviço, você quer ser promovido, o que você faz? Você não fica puxando o saco do patrão não, né? Que está errado. Mas você se esforça, você chega no horário, né? Você é fiel ali à liderança, né? Que mais? Você está procurando uma promoção, porque quem não quer ser promovido? Você se esforça. Se tem um lugar ali que você vê que você pode ser promovido, você procura por um curso, você se aperfeiçoa, você se dá bem com as pessoas, né? Porque nós temos o Espírito Santo e Ele nos leva a isso. E ao reino de Deus, como que Ele nos leva a agir? Em Gálatas fala que nós temos o fruto do Espírito, a virtude de Deus em nós, que é a paz, é a paciência, é a longanimidade, é o amor, é a sensibilidade com o nosso irmão. Porque quando nós estamos falando do reino de Deus, nós não estamos falando da nossa vontade, nós estamos falando de Deus. E Deus, Ele é assim, Ele é amor, Ele é paz, Ele não é guerra, Ele é tranquilidade. Aleluia. Cortina das tuas habitações, preparar-se para o crescimento e expansão. Vocês lembram a oração que o pastor fez semana passada? Que ele falou assim, para nos prepararmos para o tempo de crescimento na Shalom. Ele orou assim domingo passado. E essa é a oração que nós fazemos por esse lugar. E essa é a vontade do Senhor para esse lugar, para que essas cadeiras sejam completadas, para que esse lugar seja cheio, mas não para mostrar, puxa, a Shalom é boa, né? É agradável. Não, porque nós não estamos aqui para agradar o nosso corpo, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E
resgatar aqueles que estão sofrendo, aqueles que ainda não têm o Senhor, aqueles que estão em depressão. Para isso que serve a casa do Senhor, para isso que serve as cadeiras. Não para nós chegarmos aqui e nos apresentarmos, como o louvor foi bonito hoje, não. Tudo isso é, em primeiro lugar, adorar ao Senhor e tocar as vidas que estão ouvindo. Isso é expandir. E quando ele fala aqui para nós rompermos nossa limitação, é isso. Porque às vezes o ser humano ele fica pensando só no seu bem-estar. Só conforme eu quero. Não, o pastor agora tem 2 cultos. Não concordo não. Tem que ter só um culto. Eu não estou a fim de manhã. Mas ele não está pensando no bem-estar dele. Ele está pensando no reino de Deus. Quando a igreja é organizada, quando a igreja ela tem uma disciplina, não é porque o pastor ou a liderança pensa no bem-estar dele que é mais cômodo para ele, não. Porque Deus ele trabalha na ordem e na disciplina. O reino de Deus é disciplinado. O reino de Deus ele tem um andamento. Por isso que aqui nós lemos o quê? Sobre a questão da santidade. Santidade é o quê? É ser separado do pecado. O pecado ele nos leva a fazer a vontade do mundo. A vontade da carne, a vontade do diabo. Mas quando nós estamos na santidade, separados do pecado, nós só pensamos no reino de Deus. A igreja está caminhando para o crescimento. Senhor, eu quero ir junto. Eu preciso ir junto. Tem tantas pessoas que ainda precisam sentar nessas cadeiras aqui para ouvir a palavra do Senhor. Me desperta, Senhor. Me renova, me restaura. Se eu não, Senhor, eu não sinto nada. Eu não sinto vontade de evangelizar. Eu não sinto vontade nem de ter amizade com meu vizinho. Mas, Senhor, muda isso em mim. Transforma em mim. Porque pensa assim. Se alguém lá atrás olhasse para você e dissesse assim, puxa, a Cíntia não vai para o céu não, eu não gosto dela, não gosto do jeito dela, eu não estaria aqui hoje pregando o evangelho. Mas alguém que foi usado pelo Senhor, que viu que o reino de Deus é amor, olhou para mim e disse assim, eu vou orar pela vida dela. Essa pessoa fez isso por você, e você está aqui hoje. Ela olhou para você e não olhou você, não viu você com os olhos carnais. Ela olhou com o coração de intercessora, de intercessor, de mulher e homem de Deus. E disse, eu preciso encher o reino de Deus. Então eu vou permitir que o Senhor expanda essa tenda. Que o Senhor me use conforme a vontade dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Não impeças. Refere-se à ordem de não resistir ao crescimento. Propósito ou ação divina. Frequentemente associado a expandir a visão. Eu lembro que o pastor, ele falou, acho que, não sei se foi para o grupo de louvor, mas teve uma palavra que ele deu sobre rebeldia silenciosa. E eu achei muito interessante essa citação, porque enquanto o Senhor ele age no nosso espírito, às vezes há uma rebeldia silenciosa. Lembra quando nós éramos adolescentes? Aí a mãe falava assim, faz tal coisa. Aí a gente falava assim, ai que besteira, não precisa não, ela não sabe de nada. Às vezes a gente nem falava para a mãe ou para o pai, mas lá dentro do nosso coração a gente agia, é ou não é? Ou vocês nunca fizeram isso, só eu. Né? Lá dentro a gente fica assim, deixa eu fazer isso com a minha mãe. Aí depois que eu casei, que eu tive filhos, que eu tive a minha casa, eu falo, minha mãe tinha toda a razão. E às vezes, no reino espiritual, há uma rebeldia silenciosa dentro de nós. Sabe aquele silêncio assim? Mas se fosse por esse lado ia ser melhor. Mas não é aquele pensamento assim de ajudar a desenvolver, a expandir a obra do Senhor. É algo que ainda está rebelde dentro de nós. Algo que a carne ainda está lá, cutucando. Não, tem que ser do meu jeito. Se não for, não anda. E eu achei interessante quando ele ministrou aqui, porque isso nos mostra que através disso a gente pode impedir a expansão do reino de Deus. Se a igreja não tiver unidade, se não andar no mesmo caminho, ela não cresce. É como uma casa.
Imagina assim, se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra e os filhos reagem de outra maneira. Como é essa casa? É uma bagunça. É uma bagunça. E o reino de Deus, ele não é bagunçado. Não há espaço para bagunça no reino de Deus. Por isso que a Bíblia colocou pastores, líderes, para conduzir a obra do Senhor. E conforme Ele quer. Amém? E aí quando a Bíblia fala assim sobre, para nós não impedirmos, nós podemos tanto prosseguir com a obra do Senhor, como nós também podemos impedir, travar. É como aquele adolescente rebelde, começa a fazer bico. Né? Hoje em dia é no celular, né? Qualquer coisinha ali faz assim. Mas aí, como toda hora a gente não está com o celular na mão, né? A gente fica igual o adolescente rebelde. Tá bom, eu vou. Né? E aí está lá dentro. Mas e aí, como que eu posso perceber que eu tenho isso no meu coração? Em oração. Se rendendo ao Senhor. Imagina só aquele povo recebendo essa palavra. Estenda as suas tendas, alarga. Imagina ali que havia pessoas que talvez não tivessem uma tenda grande para alargar, não tivesse nem lugar para ir. E aí eles se reuniram, porque o maior propósito ali não era só a questão física, material, mas era o espiritual, porque lá para frente fala assim, que as bênçãos iriam alcançar as gerações. E aí qual é o legado que nós estamos deixando para a nossa geração, para aqueles que estão ao nosso redor? Se nós ficamos com uma rebeldia silenciosa, o reino de Deus ele não vai alcançar aqueles que ainda precisam ser alcançados. E aí, como que nós vamos nos submeter à vontade do Senhor? Deixando que o Espírito Santo ele fale aqui dentro de nós. Deixando que o Espírito Santo nos oriente à vontade dele. Senhor, eu quero ter um coração quebrantado. Me mostra. Toca aqui, ó Senhor. Toca aqui dentro de mim. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, porque Ele é santo. Ele age com amor, Ele move com amor, Ele mexe com amor. Então, quando vem esse mexer dEle, nós sentimos paz. Realmente, Senhor, eu vou por essa direção, porque lá na frente eu estou vendo o que o Senhor vai fazer. Amém? Alonga as tuas cordas. É um exercício focado em aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimentos articular, esticando as fibras musculares. Nós sabemos que fazer exercício não é fácil, né? Fazer um alongamento que a gente precisa, mas para esse povo, alongar as cordas precisou de força. Eu acredito de ferramentas, mas mais de força. E aí o reino de Deus, ele também precisa ter força, ter ânimo, oração, leitura da palavra, visitar o irmão que está lá triste, abatido, não está participando dos cultos, mandar um telefonema para ele, ir lá na casa dele, falar, irmão, eu percebi que o irmão está, né, faz dias que o irmão não vai para o culto, o que está acontecendo com o irmão? É força. Se nós ficarmos pensando só em nós, fulano já conhece a palavra do Senhor, não precisa não precisa mais. Só que aqui ele fala que para nós alargarmos as nossas cordas, nós precisamos fazer um exercício. Às vezes você está lá na tua casa, e aí o teu pensamento faz assim, não vai para o culto hoje não, fica em casa, você precisa acordar cedo na segunda-feira, né, fica descansando. Aí você lembra assim, eu preciso alongar as minhas cordas, eu preciso esticar, eu preciso ter um exercício espiritual. Então eu vou, aí você se arruma, vem para o culto, talvez, né, vem cansada, abatida, assim, já pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que levantar 3h30, né? Mas eu vou. Aí o Senhor, aí você vem para o culto, ouve a palavra do Senhor, é alimentado, né, estendeu lá as tuas cordas, e aí na semana você encontra com uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho. Ou você passa por uma situação que você fala assim, olha, se não fosse Deus na minha vida, eu tinha caído, irmão. Eu tinha caído. Então, assim, alongar as nossas cordas, ou as tuas cordas, como diz o versículo,
É um exercício focado em aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimento articular. A igreja, ela precisa estar em movimento. Ela precisa, senão ela trava. Ela vira um clube social. E não é isso que o Senhor, Ele quer para a igreja. Não é isso que o Senhor, Ele quer para Shalom. Não é isso que Ele quer para o reino dEle. E como que nós estamos alongando as nossas cordas? Através das células, através das visitas. Porque isso nos ajuda a romper nossa timidez. Eu fui muito tratada com o Senhor aqui. Falando do Evangelho. Estando na frente de uma célula. Antes, para eu falar algo, eu tremia. Chorava. Gaguejava. Eu não tinha, vamos dizer assim, força para olhar nos olhos das pessoas. E hoje eu consigo. Seja qual for a situação, mesmo que seja uma situação difícil, né? O Senhor fala assim, encara. Não com soberba, não, mas com humildade. E aí eu consigo resolver aquela situação. É um exercício físico para nós, para a nossa carne. Porque a nossa carne, a vontade dela é o quê? Quando tem um confronto, é se esconder. Não, eu não vou resolver aquela situação, não. Vai ser muito duro para mim, irmão. Não. Mas aí, se nós não enfrentamos os confrontos, nós não crescemos. Amém? Nós não crescemos. E seja lá na tua casa, seja lá no seu serviço, se for necessário confrontar alguém, vá com humildade. Vai com sinceridade. Espírito Santo, vai comigo naquela situação. O Senhor, Ele me ajudou a alongar as minhas cordas, a estender, buscando a Ele. Senhor, como que eu falo agora? Eu falo agora, eu falo depois, porque a vontade é sempre falar na hora. Não importa como, eu tenho a verdade, então todo mundo vai ter que engolir a minha verdade. Eu pensava assim, e ainda penso. Só que eu quero a verdade do Senhor para a minha vida. Senhor, eu vou agir agora? Aí o Senhor fala, não, espera mais um pouco. Aí você vai se acalmando, tranquilizando. Aí chega uma hora que você chama a pessoa para aquela situação e fala, olha, aconteceu isso, vamos resolver? E aí você resolve com paz, com tranquilidade. No mundo é o contrário. O jeito que eles esticam as cordas é brigando, é gritando, é xingando, é blasfemando, é rebeldia, é tudo que a carne mais gosta e o diabo quer. Só que na presença do Senhor, a questão de alargar as nossas cordas é com o fruto do Espírito Santo. Quando o Senhor, Ele nos mostra a importância, a igreja, ela cresce saudável. Ela cresce tranquila. Olha, vai ter uma célula lá não sei onde. Eu vou. Vai ter uma visita. Irmão, pode contar comigo. Meu dia está meio corrido assim, mas eu vou. Olha, fulano, faz tempo que eu não vejo ele. Eu vou dar uma ligada para ele. Perguntar como ele está. Vou orar por você, meu irmão, até você sair dessa situação. É crescimento que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? E o que isso significa? Quebrar limites autoimpostos, superar o medo e sonhar com novos projetos, preparado para um transbordamento. E a ação é um convite para expandir a visão de vida, seja espiritual, familiar ou profissional, não se conformando com a situação atual. A vontade do Senhor é que nós vivamos em paz, em tranquilidade. Nós vamos passar por dificuldade, talvez até enfermidades, mas a vontade do Senhor, a Bíblia fala que os pensamentos que Ele tem para nós são pensamentos de paz. Então, quando Ele pensa em você, Ele pensa, eu quero ver fulano em paz. Quando Ele olha para a Cida, fala assim, eu quero que a Cida tenha uma vida de paz. Quando Ele olha para a Giovana, Ele fala assim, eu quero que a Giovana tenha uma vida de paz. Amém? Você crê nisso? O Senhor, quando Ele pensa em você, os pensamentos que Ele tem para você é de paz. Por isso que Ele quer que nós tenhamos essa expansão de romper as nossas limitações, de sermos curados na nossa alma e andar tranquilos. E aí, quando as pessoas verem que nós estamos passando, independente da situação, falar assim, aquele ali, ele crê em Deus. Aquele ali é um servo de Deus. Olha o testemunho dele.
Olha só, eu estou vendo a situação difícil que ele está passando, mas eu estou vendo que ele está buscando ao Senhor. Ele é fiel ao Senhor, ele é fiel à Bíblia. Ele não tem vergonha da palavra do Senhor. Quando eu passo lá na rua, na casa dele, eu não escuto grito, não. Eu escuto louvor, eu escuto pregação. Nós somos testemunhas vivas para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Nós somos testemunhas vivas do Evangelho do Reino de Deus. Amém? E aí, para nós encerrarmos, fixar, indicando algo preso, estável, constante ou imobilizado. O termo refere-se a objetos que não se movem. Exemplo, uma barra fixa. No contexto técnico, tanto na construção como na engenharia, representa elementos como dobradiças, embutidas, ferramentas de pedreiro ou talas de união em ferramentas. Então, quando a Bíblia fala para nós fixarmos as nossas estacas, ela fala que o nosso espírito ele precisa estar firme no Senhor, para a carne não agir. Nós precisamos fixar os nossos pés no espiritual do Senhor. Buscar com que a cada dia o fruto do Espírito ele transborde em nós, em qualquer situação. Olhar para nós e dizer assim, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo, então eu não posso ficar como eu era antes. Eu tenho que agir conforme a criatura nova que eu sou em Cristo. Quando fala em fixar, quer dizer que a tua base espiritual, ela está tão fixa no Senhor, que pode vir a tempestade que for, talvez o seu corpo até faça assim, ó. Talvez venha uma tristeza, um abatimento, mas você está ali tão fixo no Senhor, tão firme, você fala assim, isso não vai me tirar da presença do Senhor. Eu não vou parar de congregar, eu não vou parar de ler a Bíblia, eu não vou parar de confiar no Senhor, independente da situação que eu esteja passando, independente da situação que eu estou. Independente daquilo que eu estou vendo, eu estou tão firme, tão fixada no Senhor. Olha só o que diz Hebreus 12, 2. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele nos dá a fé. Ele que nos faz a olhar para Ele. Não é pelas nossas forças. Não é por nós fazermos. É pela fé. Porque às vezes a carne nem quer. E às vezes tem situações que a gente olha e acha impossível. Mas Ele é o consumador. Ele nos deu fé para olharmos para Ele. Amém? E as duas estacas representam suporte, estabilidade e preparação para o crescimento. Fortalecer a estrutura da vida espiritual antes de uma expansão. Fincar estacas simboliza criar raízes profundas, segurança e marcar a história de fé, permitindo que a tenda, a fé ou obra de Deus cresça. Aleluia! A vontade do Senhor é que a nossa fé ela cresça. A vontade do Senhor é que o reino de Deus ele cresça. A vontade do Senhor é que a Shalom ela cresça. Ela alcance outras vidas. Seja através dos cultos, seja através dos louvores que os nossos vizinhos aqui estão ouvindo, seja através do nosso testemunho, seja através das células, dos eventos. A vontade do Senhor é que o reino de Deus cresça. É que a nossa fé cresça, porque se ela não for desenvolvida, ela é morta, ela não existe. E aí a Bíblia fala assim, ó, Hebreus 11 também, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Há uma fé no seu coração, por isso que você está buscando ao Senhor, amém? E você crê que ele existe. Você crê que Ele existe. Mas às vezes nós passamos por situações que a gente fala assim, não dá para prosseguir. Não dá para ir. Mas o Senhor, Ele te diz algo nesta manhã. Prossiga.
Prossiga. Os meus pensamentos que eu tenho para a sua vida são pensamentos de paz. Não é de guerra. Não é de guerra. É de paz. Conserte. Ele vai te dar força para você consertar essa situação. Porque alargar a tenda, ela nos leva a crescimento. E crescimento não é fácil. Crescer no reino de Deus não é fácil. Pregar a palavra do Senhor não é fácil. Você precisa entender a palavra do Senhor. Você precisa estudar. Você precisa estar em oração. Porque não é só você falar a palavra, não. O Espírito Santo, ele precisa agir. Amém? Crescer não é fácil. E eu te digo uma coisa. O Senhor, ele não te chamou só para você esquentar essa cadeira, não. Não foi. Não foi. O Senhor te chamou para você dar fruto. E esses frutos permaneçam. Ele te chamou para isso. Há algo no teu coração que ferve. O Senhor me mostra que tem algo no coração de vocês que ferve. Uma vontade imensa de fazer a vontade do Senhor. Mas às vezes o medo, a insegurança, a incredulidade, elas surgem. Mas o Senhor, ele fala assim: haja pela fé. Haja pela fé. Seja obediente. Seja humilde. Esse povo, ele cresceu com humildade. Estendeu lá a tenda, ajudando o próximo. O reino de Deus cresce quando nós ajudamos nosso próximo. Quando nós estendemos a mão aos pobres, aos necessitados. E não pensamos só em nós. Senhor, eu quero. Porque quando o Senhor, ele derrama as bênçãos dele, não é para nós só. É para nós estendermos aos outros irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu creio que o Senhor, como ele falou muito profundo no meu coração, sobre tempo de alargar a tenda, o Senhor, ele tem falado algo no seu coração. Eu vou pedir para você ficar de pé e você fazer essa oração ao Senhor. O que ferve no teu coração? Qual é o anseio que você tem para o reino de Deus? Quando nós nos humilhamos perante o Senhor ele nos mostra as coisas profundas. E eu não me refiro às coisas espirituais, são os profundos do nosso ser. E às vezes nós não queremos encarar aquelas profundezas. Às vezes nós não queremos encarar aquela tristeza. Às vezes nós não queremos encarar aquela depressão. Às vezes nós não queremos encarar aquela limitação. Ontem eu contei aqui, no culto dos jovens, que eu tinha um sonho, que era casar com o pastor. Aí algumas pessoas falaram assim: você é doida. Você é doida, você não sabe o que você está sonhando, né? E nos casamos, né? O pastor, ele foi separado depois. E aí, vocês acreditam que eu fui lembrar disso anos depois? Anos depois. Por quê? Porque na igreja que eu fui criada, né, que foi os pais da irmã Marta, o pastor Jorge, a irmã Ana, eles foram um exemplo de pessoas espirituais, de pastores, de líderes. Então, assim, eu tive um bom exemplo. Convivi, vi muitas coisas. E isso me fez ferver em fazer a vontade do Senhor, em fazer a obra do Senhor. Eu vi muitas limitações, coisas que eles queriam romper e não conseguiram. E acredito que ainda ficou a fazer algumas coisas, porque o Senhor já os recolheu. Mas ficou expandida o reino de Deus sobre a minha vida. E não foi simplesmente eu sonhei, aí eu dormi e sonhei casar com o pastor. Não. Queridos, o Senhor, Ele colocou um sonho numa pessoa que não tinha futuro nenhum. Não tinha expectativa nenhuma. E aí, porque eu tenho certeza que quando Deus, Ele põe algo no coração, é porque é o Espírito Santo de Deus que coloca. Quando Ele coloca o anseio de você buscar dons, não foi por você. Aí eu entendi a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que coloca. É a obra poderosa do Senhor.
quando ferve no seu coração em expandir o reino de Deus, em aumentar, não é simplesmente porque eu conheço a palavra do Senhor. Há uma chama viva. Há uma chama viva que flui. E às vezes nós estamos impedindo essa chama pegar fogo. E pegar fogo naquele que está ao nosso redor. Não impeça. Não impeça. Aquilo que arde no teu coração, deixe expandir. Aquilo que o Senhor Ele tem colocado no seu coração, peça para o Senhor como expandir isso. E eu fui tratada em muitas áreas da minha vida. Muitas áreas. Emocional, com meu pai, com a minha mãe. Enfim, muitas coisas que o Senhor agiu. E como eu já falei com os irmãos, eu fui criada só com a minha mãe, não foi junto com meu pai. E nós sabemos que há um vazio muito grande, que só o Senhor preenche. Eu não sei qual área ainda no seu coração que precisa ser preenchido. Mas pense assim e creia nisso. O Senhor, Ele te chamou para dar fruto. E talvez você olhou um dia para essa árvore e falou assim: essa árvore aqui, Senhor, está podre. Mas o Senhor restaurou. E por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para expandir o Evangelho do Senhor. Então nessa oração, você vai se apresentar ao Senhor e vai pedir para Ele mostrar lá no profundo do teu coração, da tua alma. Seja aberto para o Senhor nesta manhã. Você está na presença do Santo dos Santos. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele não te envergonha. Os pensamentos que Ele tem para você são pensamentos de paz. São pensamentos de salvação. E quando Ele te mostra algo lá no teu profundo, com o teu coração humilde, com o teu coração grato, você consegue sentir a cura do Senhor. Você consegue respirar fundo e ver lá na frente, alargando a sua tenda, o seu crescimento, porque esse povo ainda não conseguiu ver, mas eles tiveram ali uma orientação daquele profeta. E o Senhor, Ele está usando uma profeta hoje, humilde, que um dia olhou para si mesmo e disse: essa árvore está podre, mas o Senhor restaurou. E Ele me mostrou lá na frente, casada com um pastor, o reino de Deus sendo expandido. Então, se no teu coração há um sonho ou vários sonhos, não sei quais, permita que o Senhor o realize. Comece a pensar. Lembra aí, Espírito Santo de Deus, os sonhos que Ele tem te dado, de ser pastor, de ser ministro, de falar com ousadia, de falar para uma pessoa que está em depressão, e você vê ali o poder de Deus sendo alcançado naquela vida, aquela vida sendo liberta. Se for você mesmo que está precisando sair de uma depressão, de uma angústia, de uma insegurança, e lá dentro o Espírito já mostrou, você precisa se expandir nessa área. Mas aí você olha para a tua limitação. Não olhe para a tua limitação, olha para o reino de Deus que está em você. Então faça essa oração ao Senhor. Pai, eu entro na tua presença, pedindo, ó Pai, que o Senhor expanda o teu reino através de mim. Ore calabaxere, canta labaxere, canta lares. Ó Senhor, diante da tua doce e santa presença, apresentamos nossas vidas a Ti, ó Pai, diante de tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã. Palavras, ó Pai, que foram direcionadas por Ti. Oh Pai querido, não por mim, Senhor, porque eu não consigo fazer nada, mas sua doce e santa presença. Faça, Senhor, faça expandir o reino de Deus em cada coração aqui nesta manhã, Pai. Rompa, Senhor, as dificuldades. Ajuda o teu povo, Pai, a ampliar, Senhor, o reino de Deus. Ajuda o teu povo, Pai, aleluia, a estender o reino de Deus. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, o teu povo, Pai querido, que nós não impeçamos a obra do Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a alongar as nossas cordas. O
o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, sabe que às vezes é difícil por causa das nossas limitações. Olhamos para nós, Pai, para o nosso eu, mas que nesta manhã seja rompido. Oh Espírito Santo de Deus, seja rompido nesta manhã, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Medo, eu te repreendo em nome de Jesus. Insegurança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem te dado o espírito de ousadia. 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 Ousadia para fazer a vontade dEle. Ousadia. Rompa nesta manhã. Rompa nesta manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus.